Lucas, capítulo 15. Vamos abrir a palavra do Senhor. Os irmãos que puderem se colocar de pé, assim em reverência à palavra de Deus, possam estar fazendo. Lucas, capítulo 15. Capítulo 15 de Lucas são as parábolas dos perdidos e achados. Todos encontraram Lucas capítulo 15. Nós estaremos lendo a priori até o verso 10. Porém, nós estaremos fazendo uma exposição de todo o capítulo 15. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, gostoso, ou tradução, feliz, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Amém. A partir do verso 11, então, nós vamos ter aqui a parábola do filho pródigo. Que Deus abençoe a sua palavra. Podeis assentar, meus amados irmãos. Por qual razão Jesus conta essas 3 parábolas? Você sabe por que Jesus Cristo está nesse tempo contando as 3 parábolas? A parábola da ovelha perdida, quando de 100 ovelhas, uma ovelha se perde e o pastor deixa as 99 lá no aprisco e vai em busca daquela ovelha perdida. A parábola da dracma perdida, uma mulher que tem 10 dracmas e ela perdeu uma dracma. Uma dracma tinha o mesmo valor de um dia de salário. E essa mulher perdeu essa dracma em casa. E ela então acende a luz, ela varre até encontrar a dracma. E a parábola do filho pródigo que vem a seguir, em que um pai tinha 2 filhos. O filho mais novo decide pedir ao pai a parte da sua herança para experimentar a vida, experimentar o mundo. Ele sai dissolutamente com a parte da sua herança. Mais tarde ele vai voltar. Por que Jesus nesse tempo está contando essas 3 parábolas? Os versos 1 e 2 nos ensina o que estava acontecendo, o que Jesus estava vivendo. Nesse tempo Jesus estava ensinando muitas pessoas sobre o reino de Deus. E as pessoas vinham até Jesus, e o texto vai nos dar conta de que publicanos e pecadores vinham até Jesus. 2 classes de pessoas que eram execráveis para os escribas e os fariseus na época. Então, o verso 1 diz: Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Isso aqui me chama a atenção porque não eram alguns
publicanos, mas eram todos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, cobrando impostos dos próprios judeus para esse império. E era muito interessante que muitos desses cobradores de impostos, eles cobravam muito além daquilo que eles deveriam cobrar. E diz que todos eles foram ouvir Jesus. Inclusive, quando os irmãos leem o primeiro evangelho, esse evangelho tem um autor. O autor dele é Jesus, mas quem escreveu foi Mateus. E Mateus era um publicano. Mateus tinha o nome também de Levi. Jesus, passando ali em frente à coletoria, olhou para Levi e falou assim: vem e segue. E na mesma hora, aquele publicano, ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Então a gente está entendendo que todos os publicanos queriam ouvir Jesus, inclusive um dos publicanos seguia a Jesus e se tornou o seu discípulo. E o versículo 2 diz: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então agora a coisa aqui vai ficar um pouco mais complicada, porque além desses publicanos e pecadores irem até Jesus para ouvirem Jesus, eles comiam com Jesus. E na cultura judaica, servir à mesa para alguém ou comer junto com alguém, isso ali significava que aquele que colocou a mesa está honrando o seu convidado. O anfitrião está honrando o convidado. E aqui o que os escribas e fariseus estão entendendo é que Jesus estava honrando personas não gratas, né? Publicanos e pecadores. Eles queriam que esses homens aqui, na verdade, morressem, porque para eles eram pessoas sem nenhum conceito. Então Jesus vai contar uma parábola. E quando Jesus vai contar essa parábola, eu já começo a entender aqui que Jesus está falando de pessoas. Quando ele fala aqui dessa ovelha, ele fala para aqueles escribas e fariseus: que homem dentre vocês, ou seja, vocês criam ovelhas, não criam? Porque era uma prática muito comum em Israel. Ele está falando aqui com homens, escribas e fariseus, que tinham ovelhas, criavam ovelhas. Então Jesus começa a interessar esses homens, e ele diz: que homem dentre vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. A ovelha é um dos animais mais citados na Bíblia, pela sua importância. O próprio Senhor Jesus, ele quando olhou para os homens, ele viu assim: olha, vocês são ovelhas que não têm pastor. Jesus fala: olha, convém abrigar as ovelhas que ainda não são desse aprisco. Então Jesus está relacionando aqui as ovelhas ao ser humano. E quando Jesus fala isso, eu tenho certeza que aqueles homens que estavam acusando Jesus por ouvir os publicanos, pecadores, por comer com eles, eu tenho certeza que aqueles homens pararam e falaram assim: olha, realmente, se nós perdermos uma ovelha, principalmente porque a ovelha ela tem um valor financeiro, a gente deixa as 99 e vai buscar a que se perdeu. E Jesus ainda fala mais: e quando vocês acham aquela ovelha que vocês perderam, vocês ficam felizes, tendo colocado elas nos seus ombros. E quando vocês chegam em casa, vocês chamam os vizinhos, chamam os amigos e dizem: olha, alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. E aí Jesus vai transformar aqui essa ovelha em um pecador, e ele diz: assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Jesus está falando: olha, quando um desses publicanos, pecadores, se arrepende, há mais alegria no céu do que 99 de vocês que acham que não precisam se arrepender, que estão tão enquadradinhos por conhecerem as leis e até copiarem as leis e até ensinarem as leis, mas vocês
acham que vocês não precisam se arrepender. E a ovelha, irmãos, era um animal, até os dias de hoje, um animal muito bobo, um animal muito frágil, um animal que não ouve bem. E muitas vezes, o pastor cuidando das ovelhas lá no pasto, uma ovelha, ela se distraía e ia saindo andando errante e se perdia do pastor. Então, Jesus está fazendo aqui uma correlação dessa ovelha perdida a muitas pessoas que nos dias de hoje estão distraídas também. Estão vagando por aí, estão perdidas, mas na sua simplicidade. Elas não estão atentas que realmente elas precisam estar junto com as outras ovelhas. E o Senhor Jesus vai falar assim: não, essa que se distraiu e saiu do aprisco e deixou as outras, essa também eu preciso ir lá e trazer para junto do aprisco. E aqueles homens têm um ensinamento extraordinário. Mas Jesus não para por aí, ele vai falar sobre uma dracma. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdeu uma dentro de casa, ela não acende a lamparina, a candeia, para procurar, e ela não vai varrer a casa até achar essa dracma? Qual a mulher que não faz isso? Ela tem 10, mas perdeu uma. Sabe o que Jesus está falando? Uma ovelha, ela é tão importante quanto as 99 que ficaram lá no aprisco. Uma dracma é tão importante quanto as 9 que ela tem. E eu achei aqui algo interessante, que Jesus ele vem de cima para baixo. De 100 perdeu uma, de 10 perdeu uma, mas quando vai falar do filho pródigo, eram 2 filhos e perdeu um. Então, tanto eu posso ter 100 ovelhas, mas uma faz falta. Eu posso ter 10 dracmas, mas uma faz falta. E os 2 filhos, quando se perde, também faz falta. E Jesus está falando para aqueles homens. E quando ela varre a casa, isso aqui nos mostra, irmãos, que essa casa, ela estava escura, essa casa estava suja, ao ponto da mulher acender uma lamparina, uma candeia, ao ponto dela pegar a vassoura e varrer, e ela busca com diligência. Ou seja, é tão importante para ela aquela dracma, que ela vai buscar diligentemente, ela vai trabalhar até encontrar aquela dracma. E quando ela acha, ela também convoca as amigas, as vizinhas, e diz o seguinte: alegrados comigo, porque eu achei a minha dracma perdida. Jesus está falando: olha, essa dracma é tão importante quanto essa ovelha. Então, vocês acham que eu não vou ouvir os pecadores, publicanos, que eu não vou comer com eles? O que Jesus está querendo dizer? Eles são importantes. Amados irmãos, muitos de nós estamos julgando pessoas e dizendo que pessoas não são importantes, enquanto Jesus está olhando para essas pessoas e está falando: olha, é uma ovelha minha que se perdeu do aprisco. É uma ovelha minha que a dracma, por exemplo, o dinheiro, a moeda, sem nenhuma consciência. Existem pessoas ainda, irmãos, no nosso tempo, que não têm a mínima consciência das coisas de Deus. Elas não conseguem discernir a mão direita da mão esquerda. Embora o Evangelho está sendo pregado pelo mundo afora, as redes sociais estão cheias aí de palavras de Deus, mas ainda tem muitas pessoas achando que não tem necessidade, que não precisa, estão vivendo em trevas e densas trevas, muitos vivendo na sujeira e muita sujeira, que precisam da luz do Evangelho de Cristo para que Jesus possa achar. E a igreja tem esse recurso. A igreja tem o recurso de acender essa luz, tem o recurso de passar a vassoura para tirar a sujeira e trazer de volta. E aí Jesus vai contar uma outra parábola. E essa outra parábola, no versículo 10 ainda, ele diz: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, nas 2 parábolas aqui, Jesus ele falou que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. A alegria no céu
aqui de uma ovelha que foi resgatada pelo pastor, a alegria no céu foi uma dracma que a mulher encontrou, a ovelha significa o ser humano e a dracma também, e a alegria no céu, alegria no céu. Muitas vezes não há alegria na família daquele que foi resgatado pelo Senhor, mas há alegria no céu diante de Deus. Ou seja, a conversão de uma pessoa que estava perdida traz alegria a Deus. A conversão, e aí eu falo uma volta para o Senhor daquela ovelha que se perdeu, também há alegria no céu. E o terceiro caso, ele é bem diferente em alguns aspectos do primeiro caso. Porque o terceiro caso é a parábola do filho pródigo. E ele disse ainda para aqueles homens, eu acho interessante que parece-me que Jesus conta a primeira parábola, aqueles homens ficam olhando para Jesus, ele conta a segunda parábola e Jesus não se dá por satisfeito, ele vai contar a terceira parábola, e na terceira ele já não está falando mais do pastor que foi buscar a ovelha perdida, ele não está falando da mulher que foi encontrar a dracma perdida, mas ele está falando do próprio Pai, que aqui simboliza o próprio Deus. E aí ele diz o seguinte: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai então repartiu por eles a fazenda, embora o filho não tinha direito à fazenda, não tinha direito. O filho só teria direito à fazenda do pai, aos bens do pai, quando o pai morresse. Mas esse pai, eu acredito que com um coração muito pesaroso, o pai entrega, está aqui. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Ou seja, ele estava vivendo separado do pai, estava vivendo a sua vida de qualquer jeito, aproveitando a vida. Nos nossos dias, nós estamos ouvindo muitas pessoas falar assim: eu quero viver a vida, eu quero aproveitar a vida. Muitos jovens falam assim: não, mas quando eu ficar velho, então eu vou para Jesus, eu vou para a igreja, porque eu quero agora aproveitar a vida, pensando que aproveitar a vida é viver absolutamente, é viver gastando aquilo, e muitas vezes é do pai, da mãe, que muitas vezes está gastando a sua própria vida. Está acontecendo muito isso no nosso tempo, e esse filho aqui, ele fez isso, ele foi viver absolutamente, foi viver na sensualidade. Verso 14, e havendo ele gastado tudo, imagina, ele pegou a parte da herança que ele não podia pegar, foi para longe, gastou tudo, agora ele não tem nada, e aí chega a situação mais crítica. Houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. A fome se instalou na terra, ele não tinha dinheiro para se alimentar, porque aqueles que tinham dinheiro ainda podiam comprar alguma coisa em algum lugar que estava mais reservado, mas a fome se instalou, e quando a fome se instala, os pobres, os que não têm, sofrem muito mais. Isso não tem jeito. E foi-se, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Preste atenção que o Senhor Jesus está contando essa parábola para quem? Para os escribas e para os fariseus. A lei de Moisés, ela deixa muito claro que porco é um animal imundo. Os judeus não criavam porcos, porque era proibido pela lei de Moisés. E quando Jesus está falando exatamente para aqueles fariseus e escribas, que aquele rapaz, ele foi cuidar de porcos, eu fico imaginando a expressão daqueles homens: mas como? Ele vai cuidar de porcos? Ele está transgredindo a lei de Moisés, ele está fazendo aquilo que não é permitido, só porque houve fome. E Jesus vai falar para ele o seguinte: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada.
A situação desse menino, desse jovem, ficou tão difícil que ele teve desejo. Eu entendo esse desejo aqui, que a fome era tão grande que quando ele via lá a lavagem, as bolotas que estavam nos potes, falava: olha, isso aí para mim é um banquete, eu quero comer essa comida. E assim ele queria encher o seu estômago com as bolotas que os potes comiam, e ele não recebia nada de ninguém. Não chegava uma pessoa para falar assim: olha, tem aqui esse sanduíche, tem aqui esse prato de arroz e feijão. Não tinha nada para ele comer. E tornando em si, esse tornando em si significa que aquele jovem, na palavra que Jesus conta, ele olhou para si, ele tornou a si mesmo. É como se a mente dele estava totalmente desestruturada e agora, diante daquela situação tão difícil, ele olha para si mesmo e ele começa a pensar. Ele vai pensar e ele diz o seguinte: quantos jornaleiros ou empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço fome? Ele agora começa a lembrar da casa do pai. Mas antes, quando ele estava no convívio do pai, na presença do pai, ele não honrou o pai de modo que eu não quero estar aqui, estar lá fora é muito melhor. Quando foi, quebrou a cara. E agora ele, caindo em si, ele diz: olha, os empregados do meu pai, eles têm abundância de pão, e eu que sou filho, estou aqui padecendo necessidade. Amados irmãos, Jesus Cristo está falando aqui da terceira ovelha, aquela ovelha que está na casa do Pai, aquela ovelha que celebra com o Pai, que está na presença do Pai, mas que não honra o Pai e deseja viver a vida, deseja sair, deixar o aprisco, deixar a casa, deixar o conforto, deixar a presença do Pai, deixar o carinho, o amor do Pai. E nós estamos vivendo um tempo desse, em que muitos de nós estamos retrocedendo, estamos deixando a casa do Pai, estamos querendo viver a vida lá fora. Só que a vida lá fora, segundo o que Jesus Cristo conta, não tem alegria, não tem contentamento, muito pelo contrário, tem tristeza. Na casa do Pai há fartura, a Bíblia diz que há abundância de alegria plena, mas fora da casa do Pai não tem nada que possa dar prazer, a não ser o prazer momentâneo da carne. E esse rapaz estava nessa situação, e ele torna em si, e ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, um dia irei. Ele cai em si, ele diz: olha, aqui não está bom para mim. Realmente eu era feliz e não sabia, mas olha, eu vou tomar uma atitude, eu vou me levantar e eu vou voltar para o meu pai, e eu vou falar para o meu pai o seguinte: pai, pequei contra o céu e perante ti. Maravilha! Nós estamos aqui exatamente no momento em que aquela ovelha, aquele jovem, percebeu o quanto ele estava perdendo por estar longe do pai. Mas ele toma a atitude: eu vou voltar. Mas ele volta com a atitude de falar: pai, eu pequei contra o céu, pequei perante o Senhor. Irmãos, como é bom quando uma pessoa reconhece que deixou a casa do pai e foi viver no mundo, mas reconheceu que o mundo não é bom e volta para a casa do pai. Como é bom quando isso acontece, mas muitas vezes ela não tem a oportunidade de voltar. Não tem oportunidade de voltar. Poderia ter acontecido muitas coisas terríveis para esse rapaz, até mesmo ele poderia ter perdido a sua vida lá fora. Portanto, o conselho da palavra de Deus é: não deixe a casa do Pai, não deixe a casa do Senhor, não deixe o Senhor. Mas ele vai voltar, ele vai falar com o Pai, e ele volta reconhecendo, ele volta resoluto, ele volta com confiança, e ele vai dizer o seguinte: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E a preocupação dele: será que meu pai vai me receber? Se eu voltar e falar: pequei contra o céu, pequei perante ti,
Faze-me como um dos teus empregados. Eu realmente não sou digno de ser chamado teu filho. Mas ele vai voltar e ele vai fazer isso. Verso 20, onde diz que levantando-se foi para o seu pai. Ele agora está regressando. E eu imagino aquele jovem regressando agora, maltrapilho, porque ele perdeu tudo. Eu tenho certeza, irmãos, que se ele saiu dali com o relógio ficou lá na rua. Se ele saiu com um cordão, ficou lá. Se ele saiu com uma sandália, ficou lá. Se ele saiu com uma boa roupa, agora ele está com uma roupa esfarrapada. Ele está totalmente destruído, mas ele volta. E ele foi ter com seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. Quando ele estava vindo, chegando, o pai nunca saiu da sua posição. Amados irmãos, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele sempre esteve e sempre estará assentado mais alto sobre o trono. A despeito do que aconteça conosco aqui, a despeito do que eu faça ou do que você faz, Deus continua assentado no mais alto sobre o trono. Até mesmo quando nós saímos da sua presença, queremos viver uma vida lá fora e viver de qualquer jeito, o Senhor continua no mesmo lugar. O que ele está fazendo no mesmo lugar? Ele está aguardando. Esse aqui é um pai que tem um coração esperançoso. Deus está sempre aguardando que eu ou você, saindo da presença dele, retorne. E quando ele estava chegando, o pai o viu de longe, e o pai se moveu de íntima compaixão. Aquele pai amava verdadeiramente aquele filho. Tem alguns pais, mães, homens, que numa situação dessa aqui faria o seguinte: você não tem mais nada aqui, você não preferiu ir para o mundo, então pode voltar para lá, não te quero aqui, você não tem mais nada. Mas pai, me faz como um dos teus empregados, nem para empregado serve. Muitos pais, infelizmente, fazem assim, mas o nosso Deus não é homem, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é espírito, o nosso Deus é divino. E então esse pai se move de íntima compaixão e correndo. Quem correu aqui não foi o filho. Quando o pai vê o filho chegando, o pai se move de compaixão e o pai corre. E o pai lança o seu pescoço e beija o seu filho. Eu fico imaginando a alegria desse pai. É isso que Jesus está falando para os publicanos, para os fariseus, vocês que estão tão enquadradinhos, vocês que acham que são os doutores da lei, os certinhos. Olha só o que aconteceu aqui com esse jovem, e olha o que esse pai fez. Aqui o pai acolheu o seu filho, e o filho vai dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O filho reconhece isso. O filho diz: olha, realmente o que eu fiz não me dá o direito de ser chamado teu filho. O verso 22 vai nos ensinar o seguinte: mas o pai disse aos seus servos. O pai não respondeu ao filho, mas ele fala para os servos, para os empregados: trazei depressa o melhor vestido. Corram, traga o melhor vestido e veste meu filho. Roupa nova, na Bíblia significa aliança. O pai está fazendo uma aliança novamente com seu filho, porque aquela aliança ela foi rompida, não pela vontade do pai, mas pela vontade do filho. Irmãos, Deus nunca vai nos mandar embora. Deus nunca vai romper a aliança conosco, mas muitas vezes nós rompemos a aliança com o nosso Deus. E rompemos a aliança porque nós queremos viver uma vida do jeito que melhor agrada a nós, e que nem sempre agrada a Deus. Mas ele diz mais: põe-lhe um anel na mão e alparca nos pés. Jesus está renovando a aliança, renovando a confiança. Olha só, vestido novo, um anel na mão e sandália nos pés. Aquele filho poderia falar assim:
já estou com alguma coisa, esse anel, esse vestido, essa sandália aqui, já me dá alguma coisa lá fora, até mesmo para trocar por alguma coisa. Se os irmãos me entendem, eu diria, o pai ainda vai fazer mais, e trazer um bezerro cevado, e matar e comamos e alegremos. Preste atenção, irmãos, que está escrito assim: trazer o bezerro cevado. Jesus não está falando assim, trazer um bezerro cevado. Sabe o que significa isso? Tinha um bezerro que estava preparado para aquele dia e para aquela hora. Estava preparado. Trazei o bezerro cevado. E ele fala mais: e matai, e comamos, e alegramos. Vamos fazer uma festa. Nos nossos dias seria, vamos fazer um grande churrasco. Eu entendo que ali também a prática era muito comum fazer um grande churrasco. Vamos nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Mas nós temos uma grande diferença da parábola do filho pródigo para a parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida, a ovelha, por sua ingenuidade, ela se perde. Ela sai caminhando, às vezes, querendo comer uma graminha mais verdinha, beber uma água, acho que está ali, daqui a pouco ela se vê perdida. Ela não queria se perder. Ela não queria sair do aprisco. E aí o pastor vai lá e traz de volta, quando encontra. No caso do filho pródigo, o filho pródigo que deliberadamente tomou a decisão de sair de casa. Muitas pessoas, quando vê aqui essa parábola, se engana dizendo que o pastor tem a obrigação de buscar ovelhas, e aí relaciona que a parábola do filho pródigo como ovelha perdida. Ela está perdida, porém ela se perdeu por livre e espontânea vontade. É aquela pessoa que diz assim: eu não quero mais de jeito nenhum, e eu vou, e vai. O pai, ele não vai atrás como o pastor foi atrás da ovelha perdida. Não vai atrás como a mulher foi através da dracma perdida. Mas o pai fica no mesmo lugar, aguardando o retorno daquele que deliberadamente saiu. E foi. E não quero mais estar na comunhão do Pai. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus, e o próprio Jesus falando, ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus não está obrigando ninguém a segui-lo. João capítulo 6, quando Jesus está ensinando, diz: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os discípulos de Jesus, não os 12, mas os discípulos de Jesus começaram a falar: esse discurso é muito duro, quem pode suportar esse discurso? E começaram a sair, foram embora, foram deixando Jesus, foram saindo. Jesus falou assim para os 12: vocês também querem ir? O que Jesus está falando? Vocês querem ir? Podem ir. E aí Pedro diz: para onde iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. Então o que nós encontramos? Jesus não implora ninguém para segui-lo, não implora ninguém para estar com ele. Muito pelo contrário, o livre-arbítrio nos diz que nós podemos, olha, ir embora, mas ele vai estar sempre de braços abertos, aguardando o nosso retorno. E nesse caso, o pai não vai buscar, o pastor não vai buscar, mas a pessoa tem que voltar. E aí, Jesus continua dizendo o seguinte: ele reviveu, estava morto, tinha se perdido, foi achado, e começaram a alegrar-se. E agora a festa começa, uma grande festa. E o pai aqui convida naturalmente seus amigos, seus funcionários para se alegrar. Mas tem um outro filho nessa parábola que muito pouco é mencionado. Muito pouco é mencionado. Talvez
temos aqui irmãos que nem conhecem o restante dessa parábola, mas tinha um outro filho que estava sempre em casa. E esse filho, o verso 25 diz: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando dos céus, perguntou-lhe o que era aquilo. O filho mais velho estava lá no campo, cuidando lá das ovelhas do pai, e ele está chegando e está ouvindo festa. E ele chama um dos funcionários: o que está acontecendo na casa do meu pai? Que festa é essa? Talvez ele pergunte: por que eu não fui convidado para essa festa? Está acontecendo uma festa. E aí ele disse: veio teu irmão e teu pai mandou matar o bezerro cevado, porque eu recebi o são e salvo. E pegaram e falaram assim: teu pai recebeu o seu irmão são e salvo, e ele está se alegrando com uma grande festa. Verso 28, mas ele se indignou e não queria entrar. Ele se indignou por quê? Porque o seu irmão se arrependeu dos seus pecados e voltou. Irmãos, quantas vezes acontece isso? Quantas vezes acontece isso? Quantas vezes acontece de um membro de uma igreja abandonar ao Senhor e seguir a vida? Quantas vezes acontece? E quantas vezes acontece com essa pessoa que se arrepende e volta para o Senhor? E alguns irmãos ficam apontando o dedo e julgando. Você não estava lá? Volta para lá. Você não abandonou a igreja? Vai. A mesma coisa que esse irmão aqui está fazendo. Ele está se achando melhor do que o outro. E posso falar uma coisa para os irmãos? Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Hoje você está de pé. Amanhã você pode estar caindo. Hoje o seu irmão abandonou, ele está caindo, mas amanhã ele pode se arrepender e voltar para o Senhor e ele está de pé. E muitas vezes nós estamos apontando o dedo e julgando: agora vai para o inferno. Abandonou, vai para o inferno. Alguns até querem julgar os outros: olha lá, saiu daqui, vai para lá. Olha só, irmãos, esse irmão aqui estava exatamente assim, ele ficou indignado, e o pai saiu lá, o pai foi lá e falou: meu filho, não faça isso, venha se alegrar conosco. E ele diz: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Ele está aqui jogando no pai: estou sempre com o Senhor. Esse filho mais velho, ele estava sempre com o pai, mas por obrigação. Ele não estava com devoção. Ele não estava servindo ao pai, perto do pai, com amor pelo pai. Porque se ele tivesse amor pelo pai aqui, ele falaria: pai, a sua alegria é a minha alegria. A alegria que o Senhor está sentindo, eu também já estou sentindo, porque o meu irmão voltou. E ele correria também para abraçar o irmão, mas ele diz não. E aí vai acusar o irmão, verso 30, vindo porém este teu filho, ou seja, não é meu irmão não, é teu filho. É teu filho. Tem alguns irmãos, que falam com o pai: olha, é o teu filho. Alguma nora: olha, a tua nora, olha, a tua irmã. Na casa, a Viviane brinca assim comigo, quando vai falar sobre a Rosana, a irmã mais velha, a Viviane fala assim: olha, é a tua irmã. Eu digo: a minha irmã é sua também. Mas ele está falando: teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Ou seja, o teu filho dissolveu os teus bens. Ou seja, para esse filho mais velho, o que importava eram os bens. O irmão não importava. Ele disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este irmão estava morto, ele viveu, tinha se perdido e achou-se. Jesus Cristo está falando o seguinte: quando uma pessoa sai da presença do Pai,
Quando uma pessoa resolve deixar a comunhão do Pai, a comunhão dos irmãos, essa pessoa se torna uma perdida e que deve ser achada, mas deve ser achada pela iniciativa dela, porque foi ela que foi embora. Então ela precisa voltar, mas não apenas perdida. Jesus vai dizer que essa pessoa estava morta. Estava morta. É como Pedro vai nos ensinar que é como um porco que volta ao lavadouro. É como um cão que volta para o seu vômito. O que nós aprendemos com essas três parábolas? Se eu tenho 100 e perco uma, essa uma tem muita importância. Se tenho 10 e perco uma, essa uma tem muita importância. Se tem 2 e perde um, tem muita importância. Agora, essa ovelha que volta tem alegria no céu. Essa dracma que é achada tem alegria no céu, que é um pecador que se arrependeu. E esse filho pródigo que volta tem alegria na casa. Tem alegria na casa. O pai se alegra com o outro filho, embora o outro filho não quer se alegrar, e se alegra com todos que estão na casa. O que nós devemos fazer com essas três parábolas? Em primeiro lugar, cuidado, para que as distrações da vida não te tirem da presença de Deus. Que as distrações da vida não te tirem do aprisco do Senhor. Cuidado, porque as distrações podem te tirar e você pode se machucar. O pastor pode ir lá te trazer de volta quando te achar. Mas quanto tempo isso vai levar? As distrações da vida. O último caso, não saia deliberadamente da presença de Deus. Com consciência, eu quero e eu vou. Não faça isso. Não faça isso, porque o mundo lá fora, ele só arrebenta a gente. E o terceiro caso, que é a dracma. Esse aqui não tinha a menor consciência. Significa aquelas pessoas que estão no mundo ainda e não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Não tem discernimento. E a Bíblia diz que o diabo tem cegado o entendimento das pessoas para que elas não cheguem ao pleno conhecimento da glória de Deus. Que nós possamos, irmãos, eu acho que esse texto, ele nos exorta, ele nos chama a atenção, ele nos diz, olha, o lugar que você deve estar é junto ao Pai. É junto ao Pai, na comunhão, na casa do Pai, na comunhão com os filhos do Pai, na plena comunhão com Deus, porque há alegria no céu quando isso acontece. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende, e eu entendo que há alegria em Deus quando nós também permanecemos na sua presença. Que Deus, pois, nos abençoe. Que Deus abençoe a minha, a sua vida, a vida da sua família. Se você estiver vendo alguém se desviando, converse com essa pessoa, ensine a ela, não se desvie, leia esse texto para ela. Ou se você conhece pessoas que desviaram totalmente, estão lá, vivendo uma vida dissoluta, fale para ela, volte enquanto há tempo, porque o Pai recebe de braços abertos. Nós temos um Deus que não lança em rosto, Ele recebe. Você pode estar todo arrebentado, mas se você volta para Ele, você recebe um abraço, você recebe um beijo, você recebe honras, vestido novo, anel no dedo e sandálias nos pés. E além disso, uma grande festa, porque aquele que se arrepende promove uma festa nos céus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe as nossas vidas. Irmã Ana.